Olá, sou Flávia Fernandes, sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma clínico, cirúrgico, córnea, transplante de córnea e doenças externas oculares. O glaucoma é uma neuropatia óptica que, antes da gente falar um pouco sobre o tema, é importante lembrarmos que o olho é um órgão que apresenta um sistema inteligente que, para formar a visão, todas as suas estruturas devem estar funcionando em harmonia. Então, para falar um pouquinho sobre a doença, vamos revisar um pouquinho dessa anatomia. Lembrar que temos algumas partes importantes, algumas estruturas, que é o cristalino e a íris. Bem nessa junção existe o corpo ciliar, que produz líquido que chamamos de humor aquoso. O humor aquoso ele é produzido e lançado para a câmara anterior, que tem a função de nutrir células, e depois que ele faz isso, ele vai ser drenado no ângulo do olho, que fica entre a córnea e a íris. A córnea é a parte transparente do olho, como se fosse o vidro do relógio. Então, por algum motivo especial, esse líquido deixa de ser drenado e ele começa a acumular aqui na câmara anterior. Com o passar do tempo, que esse líquido vai sendo acumulado, ele começa a lesionar estruturas importantes do olho que fica aqui no fundo, que são as células ganglionares e as camadas de fibras nervosas. Essas camadas de fibras nervosas é aqui que compõe o disco óptico, que leva à formação, que tem uma conexão entre o olho e o cérebro. Então, a partir do momento que tem essa lesão, deixa de formar campo de visão periférico. Bom, o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então, o paciente, quando tem glaucoma, muitas vezes ele não sente que tem o problema. Ele não sente dor, ardência, nem coceira, nem fotofobia. E quando ele vem a sentir alguma coisa, já está num quadro muito avançado, ele já teve uma perda de campo de visão periférica muito importante. Ou seja, ele olha uma certa distância, vê a imagem central, mas a periferia dessa imagem está comprometida. E isso vai piorando conforme vai evoluindo a doença. E lembrando que existe vários tipos de glaucoma, existe de glaucoma de pressão normal, crianças que nascem com glaucoma, que é o glaucoma congênito, e dependendo da classificação, ele tem uma forma de desenvolvimento e de gravidade também. Existem vários tipos de fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma, sendo o mais comum e importante, que é modificável, é a pressão intraocular elevada. A partir do momento que apresenta esse fator, o paciente está exposto a desenvolver o glaucoma. Outro fator muito importante é o grau de hereditariedade. Então, quando tem um familiar que apresenta glaucoma, todos os outros devem ser investigados, principalmente se for um quadro entre irmãos. O grau de parentesco entre irmãos deve sim, obrigatoriamente, ser investigado. Então, além disso, existe a questão da raça negra, asiáticos, automíopes, paciente que apresenta história de trauma ocular, cirurgias oculares ou até doenças oculares podem desenvolver o glaucoma secundário. A gente também pode pegar alguns casos que ultimamente anda muito sendo comum, são pacientes usuários crônicos de corticoide, que muitas vezes também pode fazer uma automedicação e faz o uso indiscriminado da medicação. E isso, ao longo do tempo, pode trazer um prejuízo e desenvolver a doença. Independente da via, que pode ser inalatório, oral ou até tópico. O diagnóstico, quando precoce, sempre apresenta um curso melhor quando se diz respeito à prevenção à perda da visão. Então, o diagnóstico é muito simples, se dá através de uma consulta de rotina com o médico oftalmologista. Ele vai fazer a medida da pressão intraocular e também a avaliação do fundo de olho.
Para fazer essa avaliação, muitas vezes precisamos dilatar a pupila, é necessário pingar um colírio e vamos avaliar estruturas nobres que ficam no fundo do olho, a retina, a mácula e o disco óptico. O disco óptico do paciente glaucomatoso, ele apresenta algumas características e a partir disso que avaliarmos que tem alguma característica similar desse perfil, vamos pedir exames complementares, como o campo visual, sendo um deles, para a gente confirmar se o paciente apresenta a doença. A partir do momento que o paciente apresenta o diagnóstico de glaucoma, é necessário orientá-lo e alertá-lo de que não apresenta cura, mas existe um controle. E esse controle deve ser através de consultas periódicas determinado pelo seu médico oftalmologista. Geralmente, o tratamento se dá através do uso de colírios periódicos, aliás, diários, mas também tem o tratamento com laser ou até mesmo cirurgia. Só que esse tratamento, a escolha dele vai ser feita através do estágio da doença e do tipo do glaucoma que o paciente apresenta.